Você sabe quais são os tipos de mercados existentes e como fazer uma segmentação de mercado? Pois é exatamente sobre isso que vamos falar nessa aula. Bem, na aula passada nós vimos sobre as relações de trocas e que das formas de satisfação das necessidades e desejos humanos, ela é o único meio em que o marketing é realmente efetivo. E vimos também da necessidade de um bom relacionamento entre a organização e os clientes. Vimos também que se o relacionamento entre a organização e cliente for gerenciado de forma correta, ele pode acarretar benefícios para ambos os lados numa relação de ganha-ganha. E para compreender as demandas e entender também o cliente, é necessário compreender os 5 tipos de mercados existentes. Mas antes, vamos à definição do que é mercado. O mercado refere-se a um grupo de clientes ou potenciais clientes que precisam ou desejam o produto e possui tantos recursos quanto à disposição para trocar por algo de valor que os atenda. Ou seja, o mercado é um conjunto de compradores reais ou potenciais para determinado produto. O objetivo de toda a cadeia de valor de uma organização é atender aos clientes-alvo e criar um sólido relacionamento com eles. E para isso, a organização precisa voltar às suas estratégias para atendimento do mercado de clientes existentes. Kotler nos apresenta 5 tipos de mercado de clientes. O primeiro deles são os mercados consumidores. Mercado consumidor consiste em indivíduos e famílias que compram bens e serviços para o consumo pessoal. As empresas, então, focam suas estratégias tentando estabelecer uma imagem de marca superior por meio do desenvolvimento de um produto ou uma embalagem adequada, através também de uma disponibilidade do produto em locais adequados e sustentados por uma propaganda envolvente e até mesmo um serviço confiável. O segundo mercado são os mercados organizacionais, ou seja, são empresas que vendem para outras empresas. Essas, por sua vez, compram bens e serviços para processamento posterior ou para uso em seu processo de produção. As empresas que vendem produtos para outras empresas costumam se deparar com profissionais de compras bem formados e capacitados para avaliar ofertas de vários concorrentes. Por isso, as estratégias de marketing para esse mercado devem demonstrar como eles auxiliam seus clientes a adquirir receitas e até mesmo reduzir custos de produção. Nesse caso, a propaganda pode até desempenhar um papel importante, mas o papel mais importante ainda é desempenhado pela força de vendas, pelo preço e pela reputação da organização. O terceiro mercado são os mercados de revenda. Trata-se também de vendas para outra empresa que compram produtos para revendê-los com uma margem de lucro. As estratégias de marketing desse mercado têm um foco similar ao dos mercados organizacionais, buscando agregar valor em um preço competitivo e em sua reputação. O quarto mercado de clientes que existe são os mercados organizacionais. São constituídos de órgãos do governo que compram bens e serviços para transferi-los àqueles que necessitam ou para produzir serviços públicos. A principal estratégia de marketing está voltada para o preço e para atendimento às exigências legais. A maioria das compras por órgãos governamentais exigem um processo licitatório que é baseado em soluções práticas e na proposta do menor preço. E por fim, o quinto e último mercado de clientes são os mercados internacionais, que constituem compradores de outros países, incluindo consumidores, fabricantes, revendedores e governos. Cada tipo de mercado internacional possui características especiais que exigem um estudo detalhado por parte da empresa vendedora. As estratégias de marketing devem ser voltadas, então, à adaptação das características desse produto a cada país ou região, como determinar preços, formas, conteúdo de propagandas, levando sempre em conta as diferenças culturais, o sistema jurídico e político e também a flutuação das moedas. É importante para uma organização definir em qual mercado ela vai atuar e dentro desse mercado fazer o processo de segmentação. Definir a segmentação de mercado significa definir o público-alvo. Vamos à definição então de público. Um público consiste em qualquer grupo que tenha interesse real ou potencial na capacidade da organização em atingir os seus objetivos ou que possa causar impacto nessa capacidade.
Para exemplificar, então, vamos tratar da segmentação de mercados consumidores. A segmentação é um esforço da organização para o aumento de precisão de alvo. Conforme Kotler, as empresas podem adotar 5 níveis de segmentação: o marketing de massa, o marketing de segmento, o marketing de nicho, o marketing local e o marketing individual. Vamos ver cada um deles. No marketing de massa, a organização se preocupa na produção, distribuição e promoção em massa de um produto para todos os compradores. A vantagem do marketing de massa é que ele cria um potencial maior de mercado, reduz custos e automaticamente obtém-se margens maiores. Vamos ver alguns exemplos de produtos que se utilizam de uma segmentação em massa. O segundo nível de segmentação é o marketing de segmento. Conforme Kotler, marketing de segmento é um mercado formado por grande número de compradores que têm características identificadas em um mercado. As pessoas diferem em desejo, poder de compra, localização, características pessoais, atitudes, hábitos de compra e muito mais. Então as empresas elas buscam isolar um segmento amplo de mercado e buscam personalizar os seus produtos para atingir a esse público, visto que os consumidores são bastante semelhantes em suas necessidades e desejos, mas não são iguais. O marketing de segmento ele não é tão preciso quanto o marketing individual, mas ele é mais preciso do que o marketing em massa. O terceiro nível de segmentação é o marketing em nicho. Marketing em nicho é um processo de direcionar-se para um segmento de mercado relativamente pequeno, com um composto de marketing bem especializado. O nicho é um grupo mais restrito de compradores. As empresas identificam um nicho, dividindo um segmento em vários subsegmentos. Os nichos de mercado são bem menores e as empresas de nicho têm a possibilidade de conhecer bem melhor a necessidade dos seus clientes. Um segmento de mercado ele atrai vários concorrentes, já o nicho ele atrai um ou poucos concorrentes, mas o marketing de nicho ele exige a descentralização de algumas atividades da empresa. Vamos ver alguns exemplos. O quarto nível de segmentação é o marketing local. O marketing local ele é voltado para as características regionais ou locais dos consumidores, com programas e produtos preparados sob medida, conforme necessidade e desejo de grupos de comunidades locais. Vamos ver alguns exemplos. O quinto nível de segmentação é o marketing individual. O marketing individual é o processo de direcionamento a consumidores individuais e assim personalizar os esforços para cada um deles. Este é o segmento mais subdividido que se possa ter. É o segmento de um comprador, do marketing customizado ou do marketing de um a um. Dentro do marketing individual temos até mesmo o automarketing, onde o consumidor ele assume mais responsabilidade para determinar que produtos e marcas ele quer comprar. Um exemplo é a compra pela internet, onde, por exemplo, o consumidor ele escolhe que itens ele quer ter no seu carro. Ou seja, o consumidor ele desenha o carro que ele quer. Assim, ele assume mais responsabilidade pelo processo de decisão de marketing. Esse tipo de estratégia está crescendo, pois em uma sociedade sem tempo e a crescente popularidade de compras interativas feitas em casa via internet estão levando a uma maior personalização e customização nos mercados. Vamos ver alguns exemplos de marketing individual. Bom, vimos então os 5 níveis de segmentação que existem,
Mas também existem várias variáveis de segmentação, como a segmentação geográfica, a demográfica, a psicográfica e a segmentação comportamental, que estão sempre atreladas às características do produto que está sendo vendido. O levantamento dessas informações importantes do público-alvo, elas podem ser feitas por meio de pesquisas exploratórias, de entrevistas ou compreender o cotidiano da pessoa e como o produto faria parte do seu dia a dia. E para isso, existem algumas ferramentas, como por exemplo, a definição de público-alvo. Público-alvo é a representação dos clientes que possuem características em comum. Vamos ver então a definição que Kotler dá sobre o público-alvo. O marketing consiste na tomada de ações que provoquem a reação desejada de um público-alvo. O processo deve começar tendo-se em mente um público-alvo bem definido, possíveis compradores dos produtos da empresa, usuários atuais, pessoas que decidem ou influenciam, indivíduos, grupos, públicos específicos ou público em geral. O público-alvo exerce uma influência fundamental nas decisões do comunicador sobre o que, como, quando, onde e para quem dizer. O ideal é que a organização realize pesquisas de mercado para determinar o seu público-alvo. Isso pode ser feito através de um roteiro de perguntas como: quem são os principais consumidores da marca? Quem são os principais consumidores potenciais, que são aqueles que ainda não consomem, mas poderiam vir a consumir esse produto? Qual a idade dos consumidores da marca? Qual o gênero desses consumidores? Existe uma classe social definida? Qual o poder de compra desejado? Quais são os valores sociais, culturais, ambientais desse grupo? De que forma esse público consome informações? O que motiva esse consumidor dessa marca? Quais são as necessidades identificadas do consumidor da marca? Quais são seus hábitos de consumo? Qual a frequência e sazonalidade do consumo? E qual o volume consumido? Quais são os eventos ou situações que levam ele a consumir? Como o consumidor escolhe o produto da marca? Onde ele consome? E qual o gatilho decisor da compra? Esses são alguns tipos de perguntas que podem ser utilizadas para definir o público-alvo dessa marca. Porém, com o avanço da tecnologia e com as mudanças provocadas pela era digital, surgiu a necessidade de produzir estratégias menos massivas e mais segmentadas. E então nasceu o conceito de persona. Se levarmos em consideração que dentro de um público-alvo existe dezenas de perfis diferentes de consumidores, podemos dizer que persona é o retrato de um dos perfis do cliente ideal existentes nesse grupo. Para definir uma persona, não é necessário apenas considerar os aspectos demográficos e socioeconômicos, como é o caso da definição de público-alvo. Para definir uma persona, é preciso um trabalho minucioso de pesquisa para entender também as características um pouco mais subjetivas desse cliente. Para definir uma persona, podemos incluir algumas questões como: quais são os sonhos e desejos desse cliente, quais são suas principais dificuldades para enfrentar o cotidiano, quais são os seus desafios e frustrações, quais são os seus principais hobbies, quem são os seus ídolos, quais as suas crenças, entre outros. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa ferramenta persona. Personas. O que são? Personas são personagens fictícios, criados para representar diferentes tipos de usuários para um possível produto ou serviço. Cada um deles representa desejos, motivações, expectativas e necessidades de um grupo real de usuários. Assim, ajudando a equipe do projeto a criar empatia com os diferentes tipos de perfis encontrados no mercado. A ferramenta pode ser usada em diversos estágios do processo, mas é especialmente útil nas fases de geração e validação de ideias. Quando observamos uma persona individualmente, para resolver seus problemas, ideias inovadoras são criadas. Elas irão guiar a criação de soluções específicas para suas necessidades e comportamentos. A partir dos dados de campo, são identificadas características e polaridades dos usuários. Por exemplo, jovem e idoso, tecnológico e não tecnológico, entre outras. Esses aspectos são combinados para criar diferentes personas, que representam os perfis extremos entre os usuários dos produtos e serviços. Por fim, nomes devem ser assinalados e sua história criada, contando as necessidades que permitiram a personificação desse arquétipo. Vimos a definição de persona, vamos ver agora um exemplo da utilização dessa ferramenta. Luísa tem 48 anos, é casada e com um filho de 17 anos
Ela cuida da mãe de 72 anos que mora junto com eles e necessita de atenção, pois toma muitos remédios. Luísa é também graduada em administração de empresas, trabalha como gerente de vendas de uma loja de móveis e eletrodomésticos. Ela valoriza o trabalho e a estabilidade financeira. Possui celular e tablet, utilizando com facilidade a internet e os aplicativos do celular. Ela gosta de cuidar da sua saúde e é preocupada em não ganhar peso. Frequenta academia e faz regimes. Criar uma persona é ter uma ideia clara e real de quem são seus clientes em potencial. Ter uma persona relacionada a essa marca pode ajudar a ter um relacionamento melhor com os clientes, que se sentirá representado pela empresa e também ajudará a humanizar o negócio aos olhos dos seus clientes. Dessa forma, eles veem a marca como um lugar confiável e que oferece algo que vai além de bens e serviços, onde eles vivenciam uma experiência única, com valores que correspondem aos valores dos seus consumidores. Dessa forma, conhecer uma persona é conhecer algumas características subjetivas e também como funciona o seu cotidiano. Vamos ver um exemplo então de um dia na vida da Luísa, do nosso exemplo anterior. No dia a dia da Luísa, ela então tem 3 etapas: em casa, na rua e no trabalho. Às 6h30 da manhã ela acorda, toma café, arruma-se para o trabalho. E nesse momento ela gosta de ver o telejornal da manhã e não gosta de acordar atrasada. Às 7h30 da manhã ela encaminha o almoço, separando os ingredientes, confere se a mãe tomou os remédios e gosta de sair de casa com as tarefas encaminhadas e sabendo que a mãe está bem. E não gosta quando falta algum ingrediente para o almoço. Às 8 horas, dirige para o trabalho, que demora cerca de 20 minutos, e gosta de ir ouvindo músicas e notícias, e não gosta quando pega muito trânsito. Às 8h20 ela chega no trabalho, não gosta de ficar sem bateria no celular e não gosta de ficar sem notícias de como as coisas estão em casa. Ao meio-dia, ela dirige-se para almoçar em casa. 12h20, então, ela almoça com a família, assiste telejornal, realiza alguma tarefa doméstica e gosta quando tem tempo para ficar no sofá. Às 13h30, ela volta para o trabalho, leva uma caneca de café. Às 14 horas, ela chega no trabalho e realiza algumas atividades pessoais no celular, como pagar contas, agendar médicos, olhar as redes sociais e outras. Às 18 horas, ela sai do trabalho, passa no mercado uma vez na semana e treina na academia 3 vezes por semana. Gosta de atividades próximas ao trabalho para ganhar tempo. Às 19 horas, ela volta para casa. Às 19h30, ela chega em casa, toma banho, janta. Gosta de pesar-se depois do banho. Gosta quando o jantar também está pronto. Não gosta de ter que ser rápida no banho por precisar economizar água e energia. Às 20h30, assiste séries e filmes na sala com o marido. Gosta de assistir seus programas na hora que quiser. Às 22 horas ela vai para a cama, lê um pouco no tablet e dorme. Ela gosta de dormir sabendo que sua mãe está bem, gosta de desligar todas as luzes antes de ir deitar e não gosta de dormir mal. Compreender a persona e esse dia na vida, de como funciona a rotina dessa persona, é fundamental para determinar os momentos que ela terá contato e acesso aos produtos e às marcas. E com as tecnologias digitais, a criação de persona auxilia muito no direcionamento de anúncios. Bom, mas como conseguir informações tão específicas das pessoas? Vamos ver então algumas ideias. A primeira delas é a utilização do e-mail. Enviar uma pesquisa curta para os clientes, para uma base de e-mail que você já tenha e perguntar sobre eles, lembrando-se de não ser invasivo com as questões. Uma segunda forma de fazer é também por meio de trocas. Em sua pesquisa você pode fornecer conteúdo exclusivo para quem responder, como uma forma de estimular o seu público-alvo a participar. Uma terceira forma também é conversar com as pessoas em locais públicos. Vá aos locais que essa persona iria e conheça os lugares que ela frequenta. Converse também com as pessoas online por meio de criação de fóruns e veja sobre o que os seus potenciais clientes estão falando e converse com eles. Busque também grupos com o perfil do seu cliente ideal nas redes sociais ou blogs. Acesse grupos que discutem as frustrações ou os interesses da sua persona. Analise comentários em produtos e aproveite esse contato também para verificar a linguagem que ele utiliza, incluindo as gírias. Falar como eles
fortalece a conexão que você está construindo. A partir da definição dessa ferramenta persona, podemos utilizar outra também, chamada como jornada do usuário. É uma representação gráfica de todo o relacionamento que o cliente terá com um produto ou serviço. Nela descrevemos os passos-chave decorridos antes, durante e depois da utilização. Utilizamos a jornada do usuário quando é necessário compreender o ciclo de relacionamento do cliente com a empresa ou mapear essas etapas. Dessa forma, é possível analisar as suas expectativas em cada momento, de maneira a criar formas de poder atendê-lo melhor. A jornada pode ser utilizada junto à persona para explorar o relacionamento de cada perfil de pessoas com as diferentes etapas do ciclo de vida do produto, o que pode acabar sendo interessante para um grupo maior de pessoas que tenham as mesmas características. Vamos entender um exemplo de como funcionaria essa jornada do usuário. Every restaurant wants its customers to be happy, but how can you tell whether this is actually the case? And how can effective improvements and innovations be made to your services? Finding the answers to these questions requires knowing more about your customers. What sort of people are they? What do they expect from the restaurant? Customer journey mapping, seeing things through customers' eyes, allows us to take a good look at a restaurant's services from the outside. Customers are asked to share their experiences in detail as part of our in-depth qualitative research. Cultural probing, one-on-one interviews, observations are all part of the customer journey mapping methodology, providing great insights and data to develop different personas. This student is looking for a comfortable place to eat and work with fellow students. He'd like to place group orders in advance, but finds the mobile website too complicated. This woman is having a tough day at work. She wants the convenience of ordering online and still having a relaxing time eating healthy food. This senior citizen is feeling lonely at home. She wants to go out for a snack and maybe a chat, but finds it confusing to order food at the counter. Finally, this working man is in a busy meeting. He would like to have his lunch delivered during his break and is anxious that it arrives on time. These customer journeys serve as a source of inspirational ideas. Imagine that you get to understand your customers better. You know which points in your service are below customer expectations, and you can develop new or improved ideas together with your customers. Let's say our student places his online group order without any problems. At the restaurant, his group sits at a large table with power socket, games, and free internet. Our working woman can easily make healthy choices thanks to the clear information about nutritional values and ingredients. The atmosphere in the restaurant is relaxing, and, after lunch, she can even stay for a free chair massage. Our senior citizen is shown to her seat by the friendly staff, where her order is taken. She soon finds someone to chat with. And our working man is focused on his meeting, sure that his business lunch will be delivered on time. Customer journey mapping enables you to effectively improve your services and work on a healthy future for your company, a future with happy customers. A jornada do usuário visa compreender os pontos de contato que o consumidor tem com a empresa ou com o produto, quais são as ações e necessidades do usuário e como ele se sente durante todo esse processo. Vamos compreender os objetivos dessa jornada do usuário. A jornada do usuário visa compreender os pontos de contato que o consumidor tem com a empresa e o produto, quais são as ações e necessidades do usuário e como ele se sente durante todo esse processo. Compreendida essa jornada, as empresas são capazes de elaborar estratégias que melhorem a experiência de consumo desse usuário. Vamos ver então um exemplo prático de como funciona essa jornada do usuário e como ela possibilita a melhoria de produtos ou serviços. Como exemplo, vamos analisar o processo de assistir um filme pela Blockbuster. Nós temos cada etapa de ação do consumidor em relação à organização. O primeiro deles é ir à loja, onde as pessoas elas são indiferentes, têm uma sensação neutra. Escolher o DVD para assistir é um momento de maior satisfação para o usuário, assim como também assistir ao filme. Já o processo de devolução de DVD e multa por atraso,
causa sensação de insatisfação pelo cliente. Bem, com certeza essa jornada ela foi analisada, então houve propostas ao mercado de melhorar esses produtos e serviços. Temos, por exemplo, a Netflix, que viu essa oportunidade e então ofertou um serviço de assinatura com ampla opção de catálogos de filmes. Trouxeram então um serviço que as pessoas acabaram aderindo, mudando assim toda uma cadeia de negócios do aluguel de filmes. Essa compreensão só é possível quando a organização se utiliza da empatia, ou seja, ela se coloca no lugar do cliente. E para isso temos uma outra ferramenta que ajuda e dar um tratamento mais humanizado no atendimento ao consumidor, que é o mapa da empatia. Por meio do mapa da empatia, busca-se compreender o que a pessoa pensa e sente, o que ela realmente quer, o que não quer de jeito nenhum, quais preocupações a atormentam e quais são as maiores aspirações. Por meio dessa ferramenta, busca-se compreender também o que essa pessoa vê, como ela percebe as opções, como é a casa dos seus vizinhos, amigos e familiares, o que as outras pessoas estão fazendo por aí, o que aparece na mídia. Por meio dessa ferramenta, busca-se compreender também o que ela fala e faz, como ela se veste, o seu estilo, qual a história que ela conta, como ela se expressa, o que quer mostrar aos outros. Essa ferramenta busca compreender também o que ela escuta, como o ambiente a influenciam, o que os seus amigos, vizinhos e familiares a dizem, quem realmente a influencia, o que ela espera, o que a mídia diz. Por meio dessa ferramenta, busca-se compreender também quais são as suas dores, o que pode dar errado, o que seria muito ruim se acontecesse, quais obstáculos estão à frente dessa pessoa, qual o maior obstáculo entre ela e as suas aspirações. Essa ferramenta possibilita compreender também quais são os objetivos, qual o projeto ideal, onde ela quer chegar, o que é extremamente desejável e como ela mede o sucesso. Bem, por meio dessas ferramentas de compreensão dos consumidores e clientes, é possível compreender as suas necessidades mais profundas, tanto aquelas que são aparentes, quanto as necessidades subjetivas. Nessa aula vimos então a necessidade de conhecer o seu público-alvo, que te auxiliará nas estratégias de marketing voltadas para esse público. Obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até a próxima aula.